Fala aí, galera do bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista aqui no nosso programa Papo Binário, o programa de entrevistas da Mente Binária que traz essa galera super legal para você conhecer e se reconhecer. Hoje é um dia feliz, a gente está aqui com o Fábio Sogumo, Fábio que é desenvolvedor em C, C++, na Trópico Telecomunicações Avançadas e criador do Showbubbles, além de outras coisas. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. É um prazer aqui estar compartilhando essas histórias do Showbubbles aqui com o pessoal do Papo Binário. Que legal, que legal. A gente está muito feliz também. Muito obrigado por vir. Para quem acompanha a Mente Binária, e se não acompanha, você devia acompanhar, na nossa humilde opinião, a gente postou uma notícia, né, sobre o Showbubbles, fazendo uma brincadeira, né, dizendo que ele voltou. Na verdade, o que a gente fez foi a gente recriou o site do Showbubbles, né? E para quem não conhece o Showbubbles, bom, vou deixar quem sou eu para me atrever a explicar, né? Deixa eu perguntar primeiro aqui a quem criou. Fábio, o que é o Showbubbles? Bom, o Showbubbles era um programa que basicamente pregava peça em quem tentava invadir o computador dos outros, né? Então, se alguém tentasse usar um cliente de um programa de invasão, NetBus, Backoffice, e tentasse se conectar ao computador de uma pessoa, ele acharia que teria entrado, estaria invadindo o computador, mas na verdade estaria conversando com o programa que provavelmente no final acabaria pregando uma peça do tipo travar o cliente e coisas assim. Mas, além disso, também ficava registrado lá o IP de quem tentou invadir, e aí ficava a critério de quem tinha o programa denunciar isso para o provedor e falar, ó, esse cara não é um cara do bem, não. Cara, eu tenho muitas perguntas sobre esse software. Primeiro que assim, eu fiquei muito feliz eu não sei quando que eu lembrei, né, da existência do Showbubbles, porque eu fui uma das pessoas na época, isso na década de 2000, né, foi mais ou menos 99, 2000, E nessa época mesmo. que vocês liberaram e tal, software livre, livre não, gratuito, né, a gente fazia Aham. download e tal, e usava. E eu usava no meu computador e estava lá com a minha, sendo protegido, né, pelo Showbubbles. E recentemente eu lembrei e fui atrás, assim, né, e aí vi que o site estava fora do ar, tentei mandar um e-mail, não consegui, e uma pessoa falou, né, para a gente buscar você, porque essa pessoa era uma das pessoas que faziam os testes do Showbubbles na época para vocês. Aham. E ela falou assim, olha, essa pessoa aqui, se você encontrá-la, né, é um dos desenvolvedores, é o desenvolvedor e tal. Eu falei, pô, maravilha. Então, de antemão já te agradeço por fazer isso. Eu acho que faz parte da história da segurança da informação no Brasil, entendeu? Certamente um monte Uhum. de gente vai lembrar que tinha isso daí. Tinha lá para download no Super Downloads na época, É né? verdade. Era um dos top lá e tal. Era um programa falado pelas revistas hacker, entre aspas, da época, né? De proteção e tudo. E eu tenho muitas perguntas sobre ele, mas vamos lá. Primeiro, assim, como é que começou essa história, né? Como é que foi a construção disso para vocês chegarem nessa ideia e falar assim, pô, vou fazer um software que protege contra invasão. Estava em altas invasões, como é que vocês pensaram? E quantos anos você tinha também, cara? Porque foi em 2000, né? Década de 2001 e tal. Como é que era isso? Cara, eu não lembro exatamente a idade quando isso aconteceu, mas eu era adolescente, tinha no máximo uns 15 anos quando isso aconteceu, né? Então, acho que todo projeto surge assim de uma necessidade, né? E a minha necessidade era alguém me invadiu e eu Uhum. queria pregar uma peça de volta nessa pessoa, né? Então, como tudo naquela época, né? Um amigo, um colega da escola mandou lá o servidorzinho do NetBus para mim, né? Falando, não, esse conta aqui é o joguinho, não sei o quê. Ah, você foi invadido. Sim, eu não sabia. E fui invadido. E aí, um belo dia, ele conversou no chat e de repente falou: eu vou abrir seu drive de CD. Ah, como você vai fazer isso? De repente, o drive abriu realmente, né? Ele falou: poxa, mas como é que ele fez isso assim?
uma cara de susto, né? Mas também falou, como isso é possível, né? Não é Sim, mágica, tem algo aí, né? claro, E claro. aí, conversa vai, conversa vem, ele me revelou o tal do NetBuzz, né? Que justamente é o cliente que executa comandos lá no servidor que fica escondido no computador, né? E aí uma das opções era abrir o CD, né? E aí, depois que ele me mostrou, eu fiquei pensando, né? Eu falei, poxa, mas eu sei como é que isso funciona, né? Até porque tem toda uma história que me leva a conhecer programação nesse ponto da vida, né? Porque eu era adolescente, mas já sabia programar, né? Uhum. E aí eu parei e pensei, falei, poxa, eu sei o que é isso, né? É um programa que usa uma conexão TCP e manda comandos, né? Com texto de um cliente para um servidor, né? Uhum. Aí eu comecei a pensar, falei, poxa, mas aí eu posso fingir ser o servidor, né? E aí eu posso pegar uma peça no cara, né? E aí eu não lembro exatamente como é que foi isso, né? Mas aí depois de limpar o meu computador, descobri como é que faz para tirar o negócio na mão lá. Aí, um belo dia, aí eu consegui. Eu não lembro o que que era, acho que alguma coisa que eu falei que eu tinha, eu não ia passar para ele, aí ele tentou entrar, né? Uhum. Aí ele entrou e eu já tinha testado, né? Já tinha um jeito lá de você responder arquivos falsos, pro cara Tá. mandar uma lista aqui de arquivo que não existe. Tinha um jeito de você responder mensagens erradas ou encher a tela do cara de mensagem, né? E aí foi o instante que eu fiz, né? Travei o programa dele, eu não sei se travou o computador, mas travei pelo menos o programa dele, né? Aí ele ficou bravo, sei o que, ele falou, você fez, toma, paguei na mesma moeda, né? Então, Maravilhoso. Fez um hackback nessa época, cara. É, exatamente. Então, maravilhoso. então aí foi aí que surgiu o embrião, né? Foi aí que começou, né? Aí foi só juntando outros programas que o pessoal usava e aí isso que virou Showballs. Cara, muito legal. Eu baixei o Showbobos quando eu fiz, para escrever esse artigo, né? Eu achei Uhum. e instalei numa máquina virtual, acho que com Windows 98, acredito. Instalei para ver como é que funcionava e tal, até para eu fazer um texto que fosse coerente, né? E que escrevi lá na mente binária. E eu vi que, pelo que eu lembro dessa época, né? O que você falou, a galera que queria invadir algum computador mandava um binário, né? Um executável que era o servidor, Uhum. usando normalmente esses cavalos de Troia, né? NetBus, Sub7, Isso. e o BO, né? Uhum. Mandava o servidor e depois usava o cliente, porque bastava saber o IP da pessoa, né? Porque a porta devia estar fixa no servidor, né? Isso mesmo. E o IP pegava de várias maneiras, né? Em chat, em Aham. IM, né? Instant Message e tal. Exatamente. E, e entrava, né? Era uma época que todo mundo tinha IP público, né? Uhum. Internet de escada no Brasil e tal. E aí entrava, né, e fazia essa coisa. E aí pelo que eu estou entendendo, o que você fez foi se passar pelo servidor, né? Ou seja, você fez um outro programa que se passava pelo Isso. servidor, escutava na mesma porta e respondia utilizando ali as regras, né, protocolares ali que o cliente esperava. Só que aí você fazia o que você queria, né? Inclusive encher a Exatamente. máquina de pacote, travar e tal. Aham, exatamente. Que baita ideia, cara. Que baita ideia. Muito legal, muito legal. E daí isso foi avançando. Você usava o nick de Skymans, não é isso? Isso mesmo, usava o Skynet. Isso foi avançando para. Chegou um momento que você falou assim: então agora eu vou colocar isso como um software mesmo, né? E distribuir. E aí teve mais gente que te ajudou nisso. Como é que foi a transformação dessa ideia do hackback aí contra essa pessoa que te pregou essa peça, né? Até virar de fato o Showbobos na intenção de proteger as pessoas. Porque essa ideia do hackback acabou ficando bem popular, né? Porque logo que o cara foi vítima, o cara também queria uma cópia, né? Porque afinal de contas ele também queria pregar peça nos outros, né? Uhum. E começou a espalhar, assim, e era um programa cru ainda, não tinha nem o nome de Showlobos ainda, né? Então começou a ficar popular, né? Então aí eu parei e pensei, falei, poxa, acho que dá para dar uma caprichadinha, né? Uhum. E aí você utilizava com outras pessoas, né?
Então aí teve toda o preparo, assim, vou fazer uma interface legal, vou botar uma tela de entrada lá. Inclusive, muitas coisas aí que vem do Showbobos aí, que é tela bonita, tem gráfico, tem desenhinhos, não sei o que, sons, que muita coisa porque é do meu histórico de aprender programação, porque na verdade eu queria aprender a fazer um jogo, na verdade, né? Então, Ah, que legal. aí os conhecimentos multimídia acabaram desembocando aí de alguma forma, né? Uhum. E aí então, bom, acho que ficou mais bonitinho, né? E aí, inclusive, aí pensei, bom, tem que batizar o programa com alguma coisa, né? E aí eu já tinha nessa ideia, né, do Bobos, né? Vem da abreviatura de Back Orifice, que era BO, né? Uhum. E do NetBuzz, né? Terminação NetBuzz. Aí surgiu esse trocadilho de bobo com o BO e o Buzz, né? Fica Bobos, né? Uhum. E aí, inclusive, na época, uma música que estava tocando bastante na TV aí era a música Show Satanás, né? Então, aí, pô, deixa eu emprestar aqui que é bem sonoro o show, né? Sim, sim. E virou Show Bobos, né? Então, aí surgiu esse nome. Então, aí, inclusive, pensei o logotipo também, né? O íconezinho que é o O do show, né? Que é um alvo, né? E o X que é o centro do alvo, né? Então, esse é o ícone do Showballs, né? Ah, que legal, não tinha me atentado a isso. Então, É, esse é o tem um significado do ícone. circunflexo, né, no O. Isso, inclusive tem um triângulozinho em cima do O, né? Para ser o axis Sim. circunflexo. Então, aí que surgiu o ícone também, né? Aí começou a ficar um programa bonitinho, né? Falei, beleza, né? Agora eu criei um site lá no GeoCities, né? Só o pessoal da velha guarda vai lembrar o que é GeoCities, né? Eita, sim. Que tinha lá hospedagem gratuita, né? Aí Uhum. coloquei lá, né? Então o pessoal começou a baixar. Aí teve várias iterações aí, porque teve programa de instalação, porque para muitas pessoas não tinham as bibliotecas do Visual Basic, né? O Showballs era feito no Visual Basic, né? Então tinha que ter programa de instalação para colocar as bibliotecas do Visual Basic. Então aí começou a ser refinado, né? E Uhum. aí as pessoas começaram a passar no boca a boca um para o outro, né? Falou, baixa aí, né? Que é legal, vou pegar uma peça aqui para descobrir que ele está invadindo, não sei o quê. Para denunciar, tem muita gente que só queria navegar em paz, não conseguia, que vivia sendo invadido, né? Então, Uhum. então surgiu um jeito prático de pegar os caras que tentavam invadir e denunciar eles, né? Então, por vários motivos, as pessoas começaram a baixar, instalar, né? E o boca a boca começou a passar isso, e o negócio cresceu assim de uma forma assim, fora de controle. Tudo muito, né? De repente começou a gente usar que eu nunca tinha visto na vida, amigo Uhum. de amigo, gente de outra cidade, gente de outro estado. Eu comecei a ficar impressionado, né? Mas isso até que deu um ânimo, né? Falou, legal, as pessoas estão usando, estão achando legal, né? Então, acho que dá para continuar, né? Então, Sim. aí a coisa começou a ganhar forma, né? Novas funcionalidades, mais programa, né? Para que ele conseguia pegar, que ele conseguia pegar a peça em quem estava tentando invadir, então, Uhum. e tinha lá os alertas, tinha também uma coisa que deu muito trabalho na época lá, é colocar o iconezinho lá na área de notificação do Windows, do relógio, né? Ah, sim, Isso sim. era um negócio que era muito difícil fazer no Visual Basic, né? Então, Eu acho que até é, hoje é, viu? e aí deu um trabalhão, mas aí graças à internet, né, que a gente procura e alguém sempre já fez, né? Sim. Então, acabei descobrindo como fazer e aí foi só aperfeiçoando, né? Então, com o Showballs. Nossa, ficou super profissional. É, eu vi que no site, que foi o site que eu ripei, né? Que eu achei lá no Web Archive e tal, na Wayback Machine. Ele, o banner lá dizia Release 40. Ou seja, Uhum. já, né, teve muito release aí, teve muito trabalho aí em cima do Showbobos, né? Inclusive, eram dois desenvolvedores, não é isso? Você e mais um?
Sim, era eu e o Skull, né? Você e o Então, Skull? na verdade, originalmente foi eu que comecei, né? O Skull se agregou assim no meio da jornada, né? Agregou-se no Mas meio. E ele programava também Visual Basic também. programava Visual Basic também. Inclusive tem a história, né, de como é que ele acabou se juntando, né, a E nós, aí, né? como é que foi isso? Então, é porque ele fazia um programa que era concorrente do Showbobos. É sério, não fazia ideia. Exatamente, ele fazia um programa, né? Bom, eu acho, é um palavrão o nome do programa dele, então eu não vou falar. Mas. Se quiser Tá bom. falar, é Então, tranquilo também, viu? posso falar? Pode falar, pode falar. No cu. Ah, bom, bom. Que também é derivado do back orifice, né? Que justamente Ah, daí pode que vem. crer, porque o back orifice já era essa zoeira, né? O orifício Exatamente. traseiro já era pra zoar mesmo, né? Sim. Exatamente. Ah, Então, durante uma época a gente concorreu, né? Ele fazia e adicionava as coisas, eu ficava olhando. Eu fiquei sabendo, né, que ele tinha também um programa, né? Eu vi que também outras pessoas usavam isso aqui. Aí eu vi que eu colocava funcionalidades, assim, daqui a pouco aparecia no dele. Eu colocava ah, outra funcionalidade, caramba. aparecia no dele. E era sempre uma concorrência, assim. Só que aí, assim, quando engatou mesmo o desenvolvimento do Showbobs, assim, que comecei a adicionar um monte de coisa, funcionalidade, um monte de coisa que ele detectava, aí um belo dia ele apareceu, mandou um e-mail para mim e falou assim, eu me entrego, eu não consigo concorrer com o Showbobs, você tá sempre na frente. E aí, assim, até Que doido. como prova de eu me rendo, né? Ele simplesmente falou: tá aqui o código do Noku, eu não Uhum. vou continuar trabalhando nele, mas eu me ofereço para ajudar você. É E impossível não é, pensar do cara falando, tá aqui o código do Noku, né? Mas entendi. exata, E, exatamente. e aí vocês imaginam que tem um mesclado ali e pegam as ideias dos dois e tal, pô, deixou o Chubobos talvez ainda melhor e com mais uma pessoa, né, para trabalhar. Muito interessante essa Exatamente. história, né, de como isso aconteceu. Exatamente. Que legal. Aí ajudou bastante porque eram duas mãos trabalhando lá, né? Inclusive, essa questão de um cara de teste, né, que me denunciou aqui, né? Inclusive, Isso. né, nessa época aí, eu comecei, assim, aprendi na prática o motivo de a gente fazer teste de programas, né? Porque, Hum, como você viu, né, que tem o release 40, né, que os números começaram a subir, porque assim, eu colocava uma coisa, funcionava para uns, não funcionava para outros. tá. E aí percebi que era necessário ter assim um teste, né, com mais gente, com mais computadores, mais pessoas usando para ver os problemas antes de lançar a versão, né? Então aí parou de correr um pouco os números, né? Nossa, sim. Aí eu tinha uma equipe de teste, né, que eram pessoas assim que usavam o programa, né, gostavam, eram entusiastas, né? E aí falar, não, eu tô a fim de dedicar aí um tempo aí para ajudar vocês. E aí então, aí esse pessoal se juntou aí, toda vez que a gente ia lançar uma versão, saía para eles primeiro, eles testavam, davam feedback, a gente arrumava os Uhum. problemas que encontrava e aí lançava outra versão para eles, até que estava redondo o suficiente para lançar para todo mundo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu tô procurando aqui, inclusive eu estava procurando quem foi é, de- quem era um desses testadores, né, que te entregou, né, que falou o seu nome aqui. E eu não estou encontrando por onde, por qual canal ele falou com a gente. Talvez tenha sido e-mail, mas de qualquer forma, muito obrigado. Você que deu o nome do Fábio, porque eu pude encontrar, né? A gente viu que tem um amigo em comum, que é o Sérgio, da embarcados, né, .com.br. Ambos fomos alunos dele. Aliás, um cara muito Uhum, legal também. exatamente. E aí ele nos apresentou e essa entrevista está acontecendo por causa disso, né? Porque o Fábio começou o Show Bobos, porque esse amigo do Fábio lá pregou essa peça inicialmente nele, né? Que fez ele ter a ideia depois. E porque Uhum. também esse testador aí passou o contato e o Sérgio no meio, enfim, muitas conexões legais para chegar onde chegou. Em relação ao tamanho, Fábio, você falou que ele tomou uma proporção aí muito grande, né? Pessoas usando de todos os lugares e tudo. E aí, você chegou a receber alguma, sei lá, alguma
proposta? Porque você colocou um site no ar, alguém entrou em contato com você para falar assim, ó, vamos botar esses showbobos aí, não sei, vamos vender, vamos fazer alguma coisa. Rolou alguma história assim? Ou teve algum apoio de alguma empresa e mais alguém? Olha, assim, proposta de trabalho, não, nunca recebi uma proposta de trabalho por causa do Showbobos, assim, mas Tá. uma proposta que a gente recebeu que foi muito boa, inclusive colaborou com o nosso desenvolvimento lá, foi a hospedagem, né, e o domínio, né, porque até Uhum. então, né, até esse ponto que a gente estava sozinho, né, era um redirecionamento cjb.net, né, o pessoal das antigas sabe o que Nossa, que é isso, né, sim. e porque levava para o site do GeoCities, né, e vira e mexe acabava a cota de download lá, né, porque o programa era pequeno também, né, Uhum. então, aí surgiu um pessoal de um provedor de Sorocaba, aqui de São Paulo, né? Chama SpliceNet, né? E aí eles ofereceram, você, olha, eu ofereço para vocês a possibilidade de vocês terem o domínio showbobos.com.br, a gente hospeda ele, né? A gente dá e-mail para vocês, um e-mail para o school, um e-mail para mim, né? É, legal. E depois, e aí tem vocês têm download infinito, aí a gente cuida disso, né? E vocês ficam hospedados aí num lugar legal que não é gratuito, né? Uhum. Então, aí teve bastante gente ajudando aí. Essa foi a melhor proposta, né? Só que o mais interessante disso, né, que essa proposta aí tinha algumas contrapartidas também, né? É, então, fiquei E com isso na cabeça. Em troca, o que que eles pediram? eles pediram que a gente mencionasse o nome deles no site, né? Afinal de contas, eles que também queriam visibilidade, né? Tá. E também, ao atrelar o nome deles com o Showbobos, né? Eles pediram uma coisa assim que deixou eu e o Scu pensativo, né? Mas a gente decidiu embarcar na ideia, né? Porque, assim, sempre foi conhecido um dilema, né, das pessoas, né? E como o Showbobos abre as portas, né, para enganar os invasores, né? Muita gente achava que ele podia também abrir para ter um backdoor escondido lá dentro, né? De repente Hum, você conseguia invadir a pessoa que tem o Showbobos, né? sim. E aí o pessoal decidiu lá do provedor, decidiu tentar resolver a dúvida. Falou assim, ó, a gente vai colocar o nosso nome junto com o de vocês. A gente quer ter certeza de que vocês não estão aprontando aí por trás dos panos, né? Uhum. Então, aí eles falaram assim, não, a gente conhece alguns professores de ciência da computação de uma faculdade aqui perto, né? E a gente quer que vocês mostrem o código-fonte completo do Showbos para eles, porque a gente quer varrer ele de cima a baixo e ter certeza que não tem nada estranho aí dentro, né? Sim. E aí, para a gente não embarcar no barco furado, né? Aí, na verdade, do nosso lado, a gente interpretou de uma outra forma, assim, eles estão querendo roubar o código-fonte da gente. Claro. Claro. Mas, assim, a proposta era muito boa, então, assim, demos um voto de confiança para eles. E Tá. aí, a gente tinha certeza que o Showbobos não tem nenhum backdoor escondido, aliás, nunca teve, né? Nunca teve nada intencionalmente prejudicial lá dentro do programa. Uhum. E isso foi comprovado, porque os professores lá examinaram e deram ok. Falou assim: não, não tem nada errado aqui, não, tá tudo certo. Uhum. Então, teve gente séria examinando também o código do Showbos também, para ter certeza que não tinha nada estranho lá, né? Então, Que sim, legal. é um projeto sério. Apesar de muitos colegas implorarem, eu quero espionar a minha namorada, eu quero espionar meu colega, não sei o quê, eu quero roubar aquele não sei quem. Propostas indecentes desse tipo nunca faltaram, mas Pode crer. nunca, nunca foram atendidas. Sempre chamou, Sim. sempre foi um negócio sério. Assim, quando o negócio tomou corpo, assim, é um negócio que eu tomei como um negócio muito sério, né? Então, não, Sim. não tem nenhum backdoor dentro do Showbox. Que bom, sim. É, porque realmente alguém de posse do código-fonte poderia, né, facilmente colocar lá um backdoor e tal, ou te pedir, né, Uhum. se você cedesse a isso, né, para colocar um backdoor e pagar, sei lá, enfim. Então faz sentido. Mas que legal, então rolou um code review aí, uma revisão de código por Sim. parte da SpliceNet, é isso? SpliceNet, exatamente. SpliceNet, tô vendo o logo aqui no site. É, então,
já que você falou sobre o fato dos showbobos abrir as portas e tal, eu queria explorar isso um pouquinho mais, que é nessa época os cavalos de Troia, né, que a galera chamava lá de Trojan Horse e tal, que hoje seria Uhum, mais ou menos o que a galera de segurança chama de RAT, né, Remote Access Tool, mais ou menos aí um equivalente, porque dava esse uhum, acesso remoto mesmo, né? isso. Eles tinham umas portas fixas, né, que a galera já conhecia. Se eu não me engano, a porta do back orifício era 1337, que é É o 31337, né? 31337, exato, que era que fazia o Elite, né, Elite, exatamente. naquela zoeira hacker lá e tal. É, o funcionamento dos showbobos, assim, num primeiro momento, eu sei que ele tem mais recursos, mas a parte ali mais nuclear dele é essa, né? Escuta na Uhum, porta antes, de modo que, se alguém tentar imagina que uma pessoa que está protegida pelos showbobos, estava com ele rodando, recebeu um servidor do back orifício para uhum, rodar. Quando ela der 2 cliques sem querer, quer dizer, ela não sabe que é um malware, né? uhum. Ele vai tentar escutar numa porta, já tem alguém escutando, e aí já não deixa. Isso é parte da proteção também, né? Sim, também a parte. Afinal, não dá para abrir a mesma porta duas vezes, né? Exato. E ele alertava já a pessoa, né? Olha, esse executável aqui tentou escutar nessa porta, que é uma porta conhecidamente utilizada pelo tal, tal, tal. Não tem- Ele tinha um alerta disso, né? Esse da porta não. Esse da porta ele contava com a ocupação só mesmo. Então, se a porta estava ocupada, aí o erro é do lado de quem tentou abrir de novo, né? Ah, Então, tá. Não era isso que o alerta. Então eu confundi. Assim, verdade. O alerta tinha quando alguém tentava conectar na porta. exatamente. Tinha um alerta de quando alguém tentava. Algumas vezes dava para ver, inclusive, o que ele estava tentando fazer, né? Porque ele interpretava o protocolo, né, do cliente, né? E Uhum. aí, às vezes, também tinha alguns clientes tinham bugs que eu conseguia explorar e fazer o hackback, né? Mandar de volta lá alguma coisa que trava o programa de quem tentou invadir. Você lembra, assim, mais ou menos, alguns dos malwares, né, que o Chubobo suportava, esses protocolos? Eu sei que, claro, NetBuzz e Back Orifice, mas tem mais algum, assim, que você se lembre? Tem, Subservient também chegou a ser suportado. Tinha muitos aí. Eu não lembro agora a lista de cor aí, mas Tá, tinha vários, sim. que legal, que legal. E tinha também uma... O que que era? Não sei se você vai lembrar, né? Mas o que que era aquele bloqueador inteligente que tinha lá? Ah, o bloqueador inteligente. Então, foi uma ideia que chegou nas últimas versões aí do Showbobos, né? Porque estavam começando a ter ferramentas que manipulavam o executável dos Trojans, né? Então, porque uma das funcionalidades, além da detecção, né, de quem está tentando entrar, era também escanear seu computador para ver se não tinha nenhum programa com assinatura do servidor do Trojan, né? Então, Caramba, legal. ele conseguia detectar assinaturas lá e reconhecer, falou, esse programa é um Trojan, você deve apagar ele. Aí tinha todo um esquema lá dentro do show para apagar o programa, né? E sumir, e removia. Uhum, Então, tinha essa ferramenta também, né? Aí o bloqueador inteligente, né, veio suprir o problema de que a assinatura podia mudar, né? uhum, Então, o programa podia ser mudado usando outros programas aqui que mudavam a estrutura interna do executável, comprimiam, né? Então, mudava a disposição dos blocos de código. Então, aí a assinatura já não batia, né? tá. Então, eu pensei no jeito de, assim, ó, não é por assinatura, né? Mas será que tem características que são comuns a todos os programas de Trojan Horse, né? Então, tinha características, algumas delas que são muito fortes, né? Por exemplo, um executável que tem uma chamada para API do Windows para abrir CD, para acessar a internet e para espiar o teclado.
Uhum. Tá na cara que isso é um Trojan, né? Porque um programa legítimo não tem esse tipo de funcionalidade, né? Sim. Então eu conseguia entrar assim, na tabela de ligações, né? Que ligações ele tem com a API do Windows, né? Uhum. E descobri, falou assim, eu acho que esse programa tá muito suspeito, viu? Acho que você não devia tirar ele daí, né? Que Assim, legal, cara. assim, tinha muitos falsos positivos, né? Mas, assim, Sim. quando tinha uma situação muito misteriosa, assim, ele era capaz de detectar, assim, coisas muito suspeitas, né? Porque o programa não podia deixar de ser o que ele é, né? Senão, não Claro. tem como, né? Então, mas aí eu pegava justamente pelas características bem, assim, próprias dos Trojan Horses que denunciavam eles, né? Que legal, cara. Nossa, naquela época, então, Fábio, você estava passeando ali os imports dos executáveis, né? Vendo o que, que você chama de ligações aí, né? Quais funções ele utilizava da API do Windows para já fazer uma heurística e inferir que aquilo é só, isso aqui você precisa prestar atenção, né? Provavelmente é malware. E eu lembro que as janelas do Show Bobos, os avisos, assim, né? Eles eram muito responsáveis. Eu sempre achei um software muito profissional, porque assim, por exemplo, o print screen que eu tenho, né, a captura de tela que está lá na mente binária na matéria que eu escrevi, ele está falando lá, né, que um, um arquivo usou a WinSock, né, a biblioteca do Windows lá, para se comunicar com a internet. Aí tem o que você deseja fazer. Né? Você quer que pare, você bloqueia, você segue tipo assim, para sempre, né? Sim, de forma permanente. Deixa isso na responsa do usuário, porque você detectou um comportamento ali estranho, mas não dá Uhum. para, não é 100% de certeza que é malicioso, nem que não é. Então você deixou essa responsa aí para o usuário decidir e tal. Coisas muito, na minha opinião, as técnicas muito profissionais, assim. Parabéns, viu? Um software muito bem feito. Obrigado. Que assim, eu me inspirava muito nos programas antivírus, né? Então, Uhum. olhava como é que eles faziam assim e tentava replicar isso, né? Tentava deixar com uma cara profissional, né? Tudo bem que eu era só um adolescente de 15, 16 anos nessa época, né? Mas tentava fazer algo legal, né? Não tentar, apesar de ter começado com uma brincadeira, né? Mas tentava Sim. levar bem a sério isso aí, tentar fazer algo profissional, né? Era muito legal, muito legal. Eu acho que vocês fizeram história aqui na internet, na história da internet brasileira, até porque essa história ela é muito nossa, né? Porque é um software completamente em português, a Uhum. galera utilizando aqui no Brasil mesmo e tudo. Então, é parte aí, você vai encontrar isso tem uma entrada do Show Bobos na Wikipedia, só na versão em português, entendeu? É uma coisa que faz parte da nossa história mesmo, assim. Uhum. Uma pessoa de fora, né, que não viveu no Brasil nessa época, na internet, provavelmente não vai conhecer. Então é uma história para a gente se orgulhar e te agradecer aí. Agora, cara, com 15 anos, você, imagino 15 ou 16, e o School também devia ter, né, uma idade próxima ali e tal. Uhum. Mas como é que é a tua história? Como é que você começou a programar assim? Porque para fazer isso, né, a programação para rede na época, mexer com socket e tal, pô, não é um negócio trivial, né? Imagino que você não aprenda no ensino médio. 15 anos é o quê? Não. Então, como é que foi isso aí? Como é que foi teu início nessa área? Então, na verdade, assim, computação sempre esteve presente, assim, na minha vida, né? Porque, assim, apesar do meu pai não ser da área, né? Ele era entusiasta, né? Então, quando eu era muito, muito criança mesmo, tinha um computador em casa lá, aí tem que ser muito das antigas, né? Para lembrar disso, era um Solution 16 da Prologica, né? Eita, Era um computador tudo em um, assim, e nem tinha disco rígido, só tinha drive de disquete, né? Tinha que dar boot com o disquete, né? E sim. aí eu lembro, né, que meu pai fazia planilha de cálculo lá, que é um Lotus 123, né? Também é outro programa das antigas, né? Então, e aí ele imprimia, né? Que a gente tinha uma impressora Olivia da Elebra, né? Aquelas impressora matricial, né? Uhum. Então, eu lembro assim, de tudo isso, né? Então, tecnologia sempre esteve presente, né? Aliás, uma memória que eu tenho muito querida assim, do meu pai, né? Que de vez em quando a gente sentava na frente do computador e falava, vamos jogar? Vamos jogar, né? Então, a gente jogava um joguinho que
Isso só mais tarde eu fui atrás saber, né, que chamava Moonbugs. Então tinha uma navezinha, né, que ficava atirando nos bichinhos que tentavam roubar as cargas que estavam sendo trazidas para dentro, né? E Uhum. aí ele movia a navezinha e eu atirava, né? Então ele mirava e atirava. Então era assim, uma memória da infância que eu tenho muito querida, assim, de eu e meu pai jogando junto lá no PC, né? Que legal. Mas assim, depois disso, né? Aí eu joguei outros jogos, inclusive, né? Jogo de corrida, né? GPGA, né? Então, que também é um jogo que rodava nesse computador. Mas assim, passou muitos anos, assim, que eu acabei me distanciando um pouco da tecnologia, inclusive que tensionava muito seguir uma carreira na área de engenharia mecânica, né? Mas Hum, aí um belo dia, né? Eu tava na igreja, né? Eu frequentava a igreja com meus pais, né? E de manhã tinha a escola bíblica dominical. E aí meu tio era professor, né? E nesse tempo ele já trabalhava também com informática, né? Ele é da área de suporte, né? uhum. Então, nesse dia, ele era o professor e estava de plantão, né? Tá. Aí falou, e agora, como é que faz, né? Ele não teve dúvida, pegou lá eu e os outros alunos, tudo, sei lá, 13, 14 anos, né? Botou no carro e levou para casa, da casa dele, né? Já pensou isso no dia de hoje? Isso no dia de hoje seria sequestro, né? Sim. Mas era anos 90, né? Esse tipo de coisa, o pessoal fazia vista grossa, né? Então, levou para casa dele, né? E aí ligou o computador lá, tinha que responder umas coisas lá. E a gente pegou os banquinhos lá da cozinha, botou no quarto lá. E aí ele apresentou a máquina dele, né? Que na época eu não tinha visto nada igual, né? Só tinha jogado videogame, né? E Uhum. era um fantástico computador 486 DX2, 66 MHz, Esse é né? brabo. Então, e aí, e o mais impressionante de tudo, tinha o kit multimídia. Eita, Nossa, aí estourou. e fazia aquele sonzão, não sei o quê, e aí ele deu a aula dele rapidinho lá pra gente e depois tratou de mostrar, falou assim, ó, no kit multimídia veio um jogo, né? Inclusive esse jogo eu tenho o CD dele aqui, né? Porque eu fui atrás para comprar um igual, né? Porque faz Uhum. parte da minha história de infância, né? É um jogo que chama The Journeyman Project Turbo, né? Que a proposta dele, assim, era ser um jogo adventure com uma pegada, assim, de fotorrealismo. Fotorrealismo na época, né? Porque hoje a gente olha pro gráfico assim, uma tentativa boa de tentar imitar a realidade, né? Mas, assim, é um jogo feito para ser muito imersivo, né? Ele é bonito, tem sons, tem música, né? Todo mundo ficou de queixo caído, todo mundo ficou, poxa, é isso, né? Caraca. E aí, e aí, de repente, a gente se tocou assim, né? Falou assim, ó, todo mundo lá nessa época jogava videogame, né? Falou assim, olha, eu acho que a gente podia tentar fazer um jogo desse, né? Porque afinal de contas, computador, dá para ter acesso, programar, que eu não tinha ainda o computador ainda, né? Mas também fiquei pensando, poxa, né? Fazer um jogo desse, ficar rico e famoso, não sei o quê. Aí nos domingos seguintes, antes de começar a aula lá na igreja, lá, a gente se reunia lá e falava assim, não, vamos dividir as tarefas, cada um vê uma coisa, a gente tenta fazer esse jogo acontecer, né? Aí, inclusive, nosso grupo ganhou nome, né? E o nome tá lá na página do Showballs também, né? Chama Knockware Corporation, né? Então a gente... Ah, é isso que é no QI Corporation, olha lá. Entendi. Exatamente. Aí o nosso grupo tentou, falou assim, não, vamos fazer esse jogo acontecer, né? Que E aí, legal. então, para mim, caiu programação, porque ninguém mais queria aprender a programar, porque falavam que Tá. é um negócio difícil, complicado. Pô, tá bom, né? Vamos ver como é que faz o negócio, né? Aí, meu pai deu um livro de Basic para mim, né? Então, começou com o livro de Basic, né? Uhum. E aí, bom, começou ali, e aí, inclusive, esse computador aí do meu tio, né? Ele trocou de computador, e esse computador veio para mim, né? Meu pai comprou esse computador, aí eu comecei a fuçar. Comecei a fuçar e comecei a aprender a programar, assim, por conta própria, assim, com o software que tinha. Meu pai também 486, sabe. 486 desses dois, você tava Basic no Windows já? Ou era DOS? Basic no DOS ainda, No não tinha DOS, né? Windows, não. Pode Aí crer. só.
programar no Windows mesmo, com Visual Basic, só com mais tarde com Paint, um computador mais potente, né? Porque nessa época não tinha ainda, né? Uhum. Então, mas no final de contas, a Nokia nunca conseguiu fazer um jogo. Conseguiu fazer muito protótipo de muita coisa, mas nunca saiu o jogo em si, né? Entendi. Mas ficou, para mim, ficou esse negócio da programação, de usar Visual Basic, de acessar APIs do Windows para tocar música, tocar MIDI, tocar vídeo. Então, tudo isso aí eu acabei aprendendo para fazer o jogo, né? Que nunca aconteceu, né? Essas coisas acabaram parando lá no Showbobo de alguma forma, né? A tela de crédito tem música, a tela de entrada tem lá um gráfico bonito. Inclusive, a tela de alerta lá, né? Teve uma versão que saiu com a Quinta Sinfonia de Beethoven, né? Então, Ah, aquela música para trazer impacto, não sei o quê. que maravilhoso. Então, na verdade, toda a ideia original era porque eu queria fazer um jogo, queria ter, Entendi. que nem o The Journeyman lá, eu queria fazer um jogo que fosse imersivo, impactante. No final saiu Showbobos, né? Por causa do caos aí com o meu colega, né? Mas Entendi, que legal. tudo aquilo acabou sendo aproveitado dentro do Showbobos de alguma forma, né? Claro, que história boa, que história boa. Você revelou mais um mistério, porque lá embaixo, né, no site, aliás, quem quiser acessar showbobos.com.br, o site está no ar de novo, né, que foi eu tinha visto que o domínio tinha saído do ar, e eu peguei lá e registrei, e aí quando eu consegui contato com o Fábio, a gente passou o domínio para ele, lógico, que é o dono do projeto, e ele está no ar lá, né? E aí lá embaixo você vai ver, tem lá, colaboram neste projeto SpliceNet, obrigado, não sei se ainda está aí esse provedor, mas se tiver, né, deu uma força legal aí para eles, para os meninos na época, né? do Showbobos. E Knockware Interactive, que era knockware.cjb.net. Esse redirecionador, infelizmente, não existe mais. Mas sim. Esse era o grupo, então, o seu grupo de pessoas que estavam ali engajadas em estudar coisas relacionadas a desenvolvimento de jogos, né? Exatamente. Que legal, cara, que legal. Legal demais. Fábio, assim, ó, dá para ficar falando sobre o Showbobos muito tempo, né? Porque é muito legal mesmo. É uma coisa que eu lembro de ler sobre ele. Saiu matéria na época nas revistas, né? Saíam matérias e tudo. Eu achei algumas aqui. Tem uma no Diário do Grande ABC de 2001. Uma matéria sobre... O título é Showbobos enfrenta vírus cavalos de Troia. Muito legal, né? Legal. Muito legal. Mas aí você seguiu, né? Aparentemente, eu te apresentei aqui no início como programador lá na Trópico. E você caiu na linguagem C, foi para uma parte aí mais baixo nível, né? Embarcado, sistema operacional e tal. E aí, como é que você está nessa área? Imagino que você goste, né? Uma pergunta até idiota fazer. Você gosta dessa área? Não, desde 15 anos programando, né? Sim, apaixonado por isso. Exato. Queria ouvir um pouquinho da tua paixão aí pelo baixo nível, que eu acho que muita gente aqui na Mente Binária compartilha. Então, exatamente, né? Depois dessa aventura com o Visual Basic, né? Aí eu parti para uma aventura mais baixo nível aí, né? Aí, por vários motivos, aí eu acabei abandonando os Showbobos, né? Porque aí eu tinha que passar no vestibular, e depois do vestibular tinha que me formar, né? E aí acabou que eu nunca consegui realmente dar conta de desenvolver Showbobos e estudar ao mesmo tempo, né? Certo. Aí acabou ficando de lado, assim. Mas uma versão, né, que inclusive a última versão do site estava lá dizendo, né, que eu pretendia lançar uma versão nova, uma versão, que era uma versão reescrita totalmente em C, né? Que legal. Que aí eu queria transformar o Showbobos em alguma coisa mais parecida com o Firewall mesmo, né, para você controlar o acesso, né? E aí, inclusive, na época, o Windows tinha uma API que chamava Layered Service Provider, né? Que era, né? Você conseguia colocar uma biblioteca dentro da biblioteca de WinSock do Windows, né? Para você ficar observando o que o programa está chamando, né? Mas aí, por não ter tempo e também porque era complicado, não era estável, né? E eu também não sabia ser bem nessa época, né? Então... acabou que era muito difícil, era um desafio muito difícil para mim e não deu, né, para emplacar outra versão, né?
Tá. Aí, o que aconteceu, né? Bom, na faculdade estudei C, C++, e aí me aprofundei mesmo, né? Aprendi bem a linguagem, né? Mas aí, então, acabei que consegui um estágio na época no CPQD, né? Que é um centro de pesquisa, né? Uhum. E justamente no departamento que trabalhava com a Trópico, né? E aí, depois que eu me formei no estágio, né? E aí eu fui contratado pela Trópico. E aí Legal. lá, só tudo software para telefonia, tudo assim, coisas tempo real, tem que ser muito performático, Uhum. desempenhar muito bem, tudo C. E Tudo C. aí, e Tá. aí que eu mergulhei de vez no baixo nível, né? Que legal. Aí, uma coisa que o pessoal lá comenta muito é que eu gosto de fuçar as coisas, né? Gosto de aprender, testar e fazer as coisas funcionarem, né? Então, eles entregaram os desafios do baixo nível para mim, né? As Uhum. coisas assim mais próximas do sistema operacional, né? Então, desenvolvo programas assim que tem mais contato com o sistema operacional, Uhum. que tem a ver com transferência de arquivo, configuração de rede. Inclusive, eu também cuido da própria distribuição Linux que a gente tem lá, que vai embarcado nos equipamentos, né? Também cuido dessa parte, né? Então, Que aí, legal. baixo nível total, né? Inclusive, já acabei de terminar um projeto também que é feito totalmente em C, né? Também porque é requisito de performance, então tem que performar, então tem que ser em C, né? Uhum. Inclusive lá também fui no baixo nível, num nível bem extremo também. Inclusive, um dos projetos que eu tive a honra assim, de ser chamado, né? Foi um projeto que a gente foi chamado a fazer assim, como se fosse o Wine pro Linux, assim, que ele Que tem legal. uma camada de adaptação dos programas do Windows, da API do Windows, né, no Linux, né? Uhum. Só que no caso é tecnologia herdada da época da Telebrás, né? E tudo isso rodava em hardware proprietário da época, né? Mas não tem mais como rodar no hardware proprietário, né? Tem que rodar em Linux. E a gente fez uma camada que faz justamente essa translação, né? O programa chama as APIs da época e a gente transforma isso em API de Linux, né? Então, Uhum. ali foi um baixo nível, realmente muito baixo ali na instrução do programa, você tem que reconhecer o que o programa quer fazer, recolher as informações, a chamada. Então, aí realmente é apaixonante isso, cara. Demais, Você vê né? os bits, você vê as instruções ali, cara, é a máquina executando ali. Então, é, Demais. fico muito feliz aí de trabalhar com esse tipo de coisa aí. Que legal, que legal. Ah, e que bom que a Trópico tem você e que o Brasil tem você e mais uma galera, né, trabalhando, né, em baixo nível, desenvolvendo mesmo pesquisa, né, e tecnologia, coisa própria, coisa brasileira aqui, Sim, porque a sim. gente tem sim, né, muitos talentos aí que podem fazer isso, né, a gente não é só front-end, né, tem muita coisa legal, né, que também em outras áreas, nada contra, tá, gente, mas enfim, tem o baixo nível vive, né. Sim, É, sim. e aproveitando, Fábio, o, muita gente se pergunta, né, como é que está o mercado para esse tipo de programação. A programação ali mais, em inglês normalmente a galera chama de System Programming, né, uma coisa mais próxima ao sistema operacional, utilizando as APIs direto que o SO oferece, seja Windows ou Linux ou Mac, mas enfim. E C, né, às vezes C++ também, porque também é bem Uhum, parecido ali em termos de desempenho e tal, e tem recursos, ok? uhum. Como é que você vê o mercado disso hoje, assim, de tantos anos nessa área, e você já deve ter visto muitas mudanças. Qual é a tua avaliação hoje para um futuro próximo? As pessoas devem estudar isso, é, ou focar em alguma outra coisa, uma coisa específica? Ou, o que estudar e o que não estudar, na sua opinião, para quem quer trabalhar com o que você trabalha? Olha, eu acho que assim, para quem quer conhecer mesmo assim como funciona o computador, como a coisa funciona, o que acontece nos bastidores assim, é essencial que você aprenda a linguagem C mesmo para você, porque o C te expõe
te expõe os detalhes da máquina sem precisar chegar na linguagem de máquina mesmo, né? Uhum. Então, aí você aprende que tem que administrar memória, tem os equipes em disco, tem que acessar funções de sistema operacional. Então, o C ele te expõe a toda a complexidade que está ali no baixo nível, né? Então, acho que se você quer mesmo entrar na área de computação e quer aprender como as coisas funcionam, sim, C é essencial, né, para você ter essa vivência, né? Mas assim, acho que não pode desprezar também as linguagens de alto nível também, porque eu mesmo programo em Python também, porque tem muitas tarefas do dia a dia que eu preciso automatizar, tem muitas tarefas assim que coisas do sistema operacional assim que desempenho não é o mais forte, mas a praticidade é o mais forte, né? Então a gente não pode desprezar também o mais alto nível assim, porque acho que as duas coisas trabalham em conjunto, né? Acho que tem que saber usar a ferramenta certa para o seu trabalho, né? Então, na hora que você sabe que o desempenho não é essencial, assim, mas você poderia ser mais ágil, um pouquinho mais, entregar um pouco mais rápido, ter uma facilidade maior de desenvolvimento, eu considero também que você deva trabalhar lá com Python, outras linguagens de alto nível também que estão disponíveis aí, Uhum. JavaScript aí, para quem está no mundo da web aí, Uhum. porque sim, é isso que faz acontecer, é isso que a gente vê sendo usado aí, a gente não pode desprezar isso não, mas Claro, claro. assim, mas se você quer extrair o máximo da máquina e você quer olhar assim, inclusive controlar as coisas no baixo nível também, inclusive um dos passatempos que eu tenho nos últimos anos aí é mexer com Arduino, né? Então você vai como é que é ser acende o LED, né? Você tem que ir lá na memória mapeada lá e mudar um bit lá, então lá no baixíssimo nível você tem que ver a coisa acontecer, né? E aí porque se você conhecer como funciona o baixo nível, o alto nível começa a fazer um pouco mais sentido, né? Algumas coisas que ficam meio obscuras, né? Inclusive da época lá do Visual Basic, tem muita coisa que eu me perguntava, né? Mas, poxa, mas isso é lento, não funciona direito, não sei o quê. Sim, Anos mais tarde, aí eu fui ver, né? Falei, realmente, porque tem toda uma outra coisa por trás aí sim. Muita que abstração, né? exatamente, tem muita abstração aí. Se você conhece o baixo nível, você conhece todos esses níveis aí, você consegue se utilizar melhor das coisas do alto nível ali para aproveitar melhor o desempenho, né? Muito legal, muito legal. Fábio, querido, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Muito obrigado, cara, muito obrigado por topar fazer essa entrevista. A gente conversou, né? Não foi simples para quem está vendo aí ou ouvindo, porque o Fábio, enfim, tá todo dia aí programando, trabalhando pra caramba, né? A gente também, então a gente teve que encontrar uma agenda aqui assim e tal. Muito obrigado à pessoa, eu achei a pessoa que faz os testes e mandou o nome do Fábio, mas eu não sei se ela quer que fale o nome dela, então, mas já sei quem é. Quem é sabe, né? Se quiser comenta aí, se você vir. Mas obrigado que deu a dica aqui pro Fábio. School e Skymans, que está aqui comigo, aqui é quem está falando aqui com vocês, né? É o Fábio. Obrigado pelo Show Bobos, né? A galera que reportou isso, quem criou o artigo no Wikipédia. Eu considero muito legal a gente ter esse histórico vivo, né? Da internet brasileira. E espero aí, de repente, será que os nossos espectadores aqui, ouvintes, podem esperar aí um Show Bobos em C++, 2026, não sei. Quem Quem sabe, sabe? né? Podemos ver, né? Se acontecer, a gente vai vir aqui reportar. Tá certo. Obrigado mesmo, Fábio. Foi um prazer falar com você e ficamos muito felizes aqui. Acho que a galera vai comentar aí, pirar bastante, principalmente quem usou, né? Quem já foi protegido, quem já estava lá navegando no Windows 95, 98, Millennium, né? E simplesmente recebeu uma mensagem lá, sofreu uma tentativa de ataque, né? Você salvou, né? Essas pessoas desse ataque, né? É uma coisa que não dá nem para saber, né? Quanta gente usou. Talvez pelo número de downloads, se tivesse alguma ideia, né? Mas mesmo assim a galera distribui e tal. Muito legal mesmo. Eu que agradeço a oportunidade aí.
me fez relembrar memórias, assim, de muitos e muitos anos, assim. Era uma história que já estava até ficando meio esquecida já, né? Uhum. Mas essa oportunidade me fez viajar no túnel do tempo, né? Relembrar muitas coisas aí que eu vivi aí na época da adolescência, todo esse processo que me levou a ser quem eu sou hoje, né? Então, Sim, tudo isso faz parte da história aí e tem uma oportunidade aí para compartilhar isso com outras pessoas, né? que legal, cara. Agora isso faz parte também da história da internet, a entrevista com o criador do Show Bobos online Isso aí. aqui. E no que precisar de nós, né, se vierem novos projetos aí, estamos às ordens, beleza? Beleza. Então, valeu. Bom, para você que ouviu e ouviu, ou os dois, né, muito obrigado aí também pela audiência. Comenta aí o que você achou, compartilha com a galera, faz o povo conhecer uma criação brasileira aqui, ouvir as palavras de um sábio programador de muitos anos, né, que deu esse depoimento maravilhoso aqui pra gente. Muito obrigado, então. Até a próxima e tchau.